Hi guys, let's talk about verb dare to be. Review. Nós vamos revisar o verbo dare to be. O verbo dare to be, past tense. Vamos colocar melhor. Past simple, ok? O passado do verbo dare to be. Vocês aprenderam ano passado, presente, there is e there are. Agora nós vamos aprender o passado dele. O passado de there is é there was. E o passado de there are é there were. There was singular, there were plural. Estou trabalhando com o verbo to be. Exemplo. There was a boy here yesterday. There were 5 boys here yesterday. 5. Many boys, ok? 1. Ok? Então, singular, plural. Verbo dare to be negative forms. Eu estou trabalhando com o verbo to be, forma negativa. O que vai acontecer? Colocar a partícula not depois do verbo to be. Verbo to be, colocar a partícula not depois do verbo to be. Então, there was plus not, eu vou ter o quê? There wasn't. There were plus not, eu vou ter o quê? There weren't. Aí eu coloquei a mesma frase na negativa. Acrescentei somente a partícula not, não mudei mais nada, só acrescentei o not, ok? Vamos ver a interrogativa. Forma interrogativa, o verbo to be, ele vem para a frente da frase e no final eu coloco o ponto de interrogação, ok? Agora nós vamos fazer uma revisão sobre personal pronouns, subject pronouns and object pronouns. Subject pronouns, pronome sujeito. Object pronouns, complemento do verbo. Se ele é complemento do verbo, ele nunca vai iniciar oração, ele nunca vai iniciar frase. Ele só vem depois do verbo ou no final da frase. Quais são os subjects? I, you, he, she, it, we, you, they. Iniciam a oração, praticam a ação. Quais são os objetos? Me, you, him, her, it, us, you e them. Recebem a ação expressa pelo verbo, então eles não praticam a ação. O subject pratica a ação. Os objects, eles recebem a ação expressa pelo verbo. Se ele recebe a ação expressa pelo verbo, ele vem depois do verbo ou no final da frase. Vamos ver os exemplos. Aqui nós temos o exemplo. Bob loves Jane. Substituindo Bob por pronome, eu tenho he. Correto? Então eu vou ter he loves Jane, eu vou substituir Jane pelo pronome. Só que eu não posso substituir por she. Qual é o referente? É o oblíquo. Qual é o referente de she? Her. Então, nunca posso botar she aqui. Por quê? Porque está depois do verbo. Eu só poderia colocar she no início da frase. Final não. Final tem que usar o oblíquo. Então, início da frase, subject. Final da frase, depois do verbo, object. Então, a frase ficou he loves her. Se fosse ao contrário, aqui fosse Jane e lá fosse Bob. Vamos substituir, inverter. Jane loves Bob. Substituindo Jane pelo pronome, eu vou usar she, porque aqui é início da frase. Então, tiro Jane e no lugar do Jane uso she. Aqui eu não poderia usar he, igual está aqui. Por quê? Porque aqui eu estou depois do verbo. Então, ele é complemento verbal. Se ele é complemento verbal, eu vou usar him. Ok? Vamos para outra revisão. Bem, agora nós vamos fazer uma revisão do past simple regular verbs. Bem, estamos falando de passado.
Então, o passado expressa uma ação que começou e terminou no passado. Eu determino o tempo como? Usando os advérbios de tempo. Estamos falando dos verbos regulares. Os verbos regulares, quando eu coloco no passado, eu acrescento de, ed ou ied. De, quando ele já termina em é de, quando ele termina em consoante. Ied, quando ele termina em y, precedido de consoante. Ok? Vamos colocar os exemplos. He loved his dog very much. I tried to talk to Helen last night. I walked to school yesterday. As frases virão com os verbos no passado. Aí, se eu quiser mudar de forma, porque nós estamos afirmando. Então, a forma é afirmativa. Para eu mudar de forma, de uma forma para outra, de afirmativa para negativa, de afirmativa para interrogativa, eu vou precisar usar o auxiliar did. Então, vamos lá. Para mudar de forma, eu preciso do auxiliar did. Eu uso did para todas as pessoas, não tem variação. Eu uso did para I, para you, para he, she, it, we, you e me. Se for na forma negativa, eu uso did mais a partícula not. Eu vou ter a forma contrata did. Quando eu colocar o did na frase, o verbo tem que voltar para a forma normal. Então, o primeiro exemplo era he loved his dog very much, não é isso? Eu acho que... Aqui, voltando aqui, ó. O verbo veio dessa maneira. Eu quero colocar na forma negativa. Eu tenho que acrescentar o auxiliar did. Então, o que vai acontecer? O auxiliar, ele vem entre o sujeito e o verbo. Então, vai ficar he. Eu acrescentei o did na frase, o verbo, ele volta para a sua forma normal. Então, aqui eu tenho o auxiliar did mais a partícula not. Eu coloquei o did na frase, o verbo volta para a sua forma normal. Correto? Vamos ver a forma interrogativa. Forma interrogativa, o auxiliar na frente da frase. Usei o auxiliar, o verbo volta para a sua forma normal. Ok, turma? Agora nós vamos fazer a revisão dos double questions, pronomes interrogativos. What, where, when, who, what time, why e how. Aí eu tenho a frase aqui, ó. He decided to learn Japanese last year. Eu quero saber o que ele decidiu fazer. Então eu faço a pergunta. Se eu quero saber o que, eu vou usar o pronome interrogativo, o what, que significa o quê? Então eu tenho what did he decide last year? To learn Japanese. Essa é a minha resposta. He decided to learn Japanese. Se eu quero saber quando ele decidiu aprender, então se eu quero saber quando, eu já não posso usar o what. Eu tenho que usar aqui pronome interrogativo. When. Então eu vou colocar aqui, ó. When. Eu vou destacar last year, porque se eu quero saber quando, a resposta tem que ser last year.
Então eu tenho que falar, he decided to learn Japanese last year. Porque a minha pergunta é o quê? When did he decide to learn Japanese? Preste atenção, ó, decide. Porque aqui eu usei o did. Ok, turma? Agora vocês vão fazer o exercício de revisão.